Pela graça de Deus, iniciamos mais uma semana. E não há maneira melhor de começar do que buscando sua presença e renovando nossa fé por meio da oração. A palavra que nos inspira hoje está em Salmos 18:29, que diz: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este versículo é um lembrete poderoso de que, com o Senhor ao nosso lado, não há obstáculo grande demais, não há barreira intransponível. Começamos esta semana declarando, com fé, que nenhuma muralha será capaz de nos impedir, porque Deus é quem nos fortalece e nos guia em cada passo. Antes de começarmos a oração, escreva nos comentários: viverei uma semana abençoada em nome de Jesus. Deixe também o seu pedido de oração para que possamos interceder por você e pelo seu propósito. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e fazer parte da nossa comunidade de fé e oração, para que juntos possamos levar a palavra do Senhor a muitas vidas. Que esta oração seja o impulso que você precisa para iniciar sua semana com coragem, esperança e determinação. Agora entregue seu dia nas mãos de Deus e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado e fiel, antes de qualquer pedido queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua graça que se renova a cada instante e pela tua fidelidade que nunca falha. Obrigado por estar presente, mesmo quando não percebo, por me sustentar quando penso em desistir e por me amar com um amor que ultrapassa todo o entendimento humano. Hoje, Pai, eu me coloco diante de Ti com um coração sedento por transformação, clamando pela Tua força que me capacita a ir além dos limites que a vida e o mundo tentam impor sobre mim. Ó Deus poderoso, o Senhor é aquele que capacita os seus filhos a vencerem batalhas espirituais e a romperem com tudo o que impede o avanço. Assim como está escrito em Tua palavra em Salmos 18:29, com o Teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Eu tomo posse desta verdade agora. Declaro que em Ti eu não aceito mais viver limitado pelos muros da dúvida, do medo, do passado, das palavras de derrota, da insegurança ou da falta de fé. Quantas vezes, Senhor, me vi preso dentro de muralhas invisíveis, mas reais, muros de rejeição, de traumas não curados, de frustrações acumuladas, de expectativas quebradas. Quantas vezes tentei avançar, mas algo me puxava para trás. Hoje, Pai, eu clamo: destrói essas muralhas em nome de Jesus. Se elas não forem derrubadas, então me dá força para saltá-las com ousadia, fé e intrepidez. Que nenhuma limitação humana ou espiritual possa deter os Teus planos em minha vida. Pai, eu sei que o inimigo tenta nos convencer de que certas áreas da nossa vida jamais mudarão, que aquele relacionamento não será restaurado, que aquela porta de emprego jamais se abrirá, que aquela cura nunca chegará. Mas hoje eu declaro: não aceito mais os muros ao meu redor, porque o Senhor é o Deus que abre caminhos onde não há, que faz brotar águas no deserto e que capacita os fracos a serem fortes. Senhor, leva-me além das barreiras emocionais, espirituais e até mesmo físicas que me cercam. Que eu não viva mais dentro de uma prisão criada pelas minhas limitações. Que eu creia, mesmo quando tudo parecer contrário. Que eu veja com os olhos da fé, mesmo quando as circunstâncias gritam o oposto. Me ensina a confiar em Ti mais do que em mim mesmo, a depender do Teu Espírito e não da minha força. Assim como o Senhor foi com Davi diante de Golias, com Moisés diante do mar, com Josué diante das muralhas de Jericó, com Gideão diante dos medianitas e com tantos outros servos fiéis que enfrentaram batalhas maiores do que eles, eu creio que o Senhor está comigo hoje, agora. E por isso posso dizer com fé: nada será impossível para o meu Deus. Pai amado,
Reveste-me com a armadura espiritual descrita em Efésios 6. Fortalece minhas pernas para que eu possa correr sem me cansar. Renova minhas forças como as da águia, para que eu não pare diante dos obstáculos. Dá-me olhos espirituais para ver além das muralhas. Dá-me coragem para prosseguir, mesmo quando tudo parecer perdido. Que o meu coração seja cheio da tua paz, mas também da tua ousadia, para viver os teus propósitos sem medo. Senhor, se houver em mim qualquer muro construído pelas minhas próprias mãos, seja por orgulho, por incredulidade, por pecados não confessados ou por mágoas não tratadas, eu te peço, mostra-me, revela-me e ajuda-me a derrubá-los, porque eu não quero mais viver dentro de prisões emocionais. Eu quero ser livre. Eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Toca nas áreas da minha vida onde eu tenho me sentido paralisado. Na área familiar, onde há conflitos que parecem sem solução. Na área espiritual, onde sinto que minha fé está fraca e meu coração distante. Na área emocional, onde carrego feridas antigas que ainda me impedem de confiar plenamente em Ti e nas pessoas. Eu clamo pelo Teu poder, Espírito Santo. Não quero mais viver preso em ciclos repetitivos que me afastam da plenitude do que o Senhor tem para mim. Quebra os grilhões, liberta a minha mente e fortalece a minha alma. Faz-me andar em lugares altos, faz-me viver como um vencedor, não apenas nas palavras, mas na prática da vida. E se eu cair, que eu não me conforme com o chão, mas me levante com os olhos fixos em Ti. Assim como a Tua palavra diz em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. As muralhas podem ser altas, mas meu Deus é maior. Os muros podem parecer intransponíveis, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Eu oro por coragem para dizer basta aos muros que me aprisionam. Oro por uma fé ousada que não se limita ao que é visível. Oro por liberdade, por avanço, por rompimento. Que hoje seja um marco na minha caminhada contigo. O dia em que escolhi não aceitar mais as barreiras como definitivas, mas como oportunidades para ver o Teu poder em ação. Pai amado, reconheço que por muitas vezes eu mesmo fui quem ergueu os muros que me cercam. Com atitudes impensadas, palavras duras, decisões baseadas no medo e não na fé, fui levantando tijolo por tijolo, construindo paredes invisíveis que agora me sufocam. Perdoa-me, Pai, por cada vez que permiti que a incredulidade ditasse meus passos, por cada momento em que escolhi me calar quando deveria confiar, por cada vez que me acomodei ao invés de romper em fé. Confesso diante de Ti que, por vezes, dei mais ouvidos às mentiras do inimigo do que à Tua palavra. Aceitei limitações como definitivas. Acreditei que certos sonhos estavam longe demais, que certas mudanças nunca aconteceriam. Senhor, perdoa minha falta de fé. Perdoa por eu me conformar com uma vida de escassez espiritual, emocional e até material, quando o Senhor me chamou para viver em plenitude. Eu confesso que muitas vezes me isolei atrás dos muros do orgulho. Deixei que o medo de ser ferido novamente me afastasse das pessoas. Deixei que as mágoas acumuladas se tornassem fortalezas no meu coração. Mas hoje eu digo chega. Eu me recuso a continuar preso nessa prisão de sentimentos não tratados. Eu não quero mais viver com um coração endurecido. Eu quero Te entregar tudo, Senhor. Cada ferida, cada lembrança dolorosa, cada decepção. Tira de mim o peso da culpa, Senhor. Aquela culpa que me impede de olhar para o futuro com esperança. Aquela vergonha silenciosa que me faz sentir indigno do Teu amor. Sonda o mais profundo do meu ser, Senhor, e revela aquilo que ainda precisa ser tratado. Tira de mim o espírito de autossuficiência, de frieza espiritual, de resistência à Tua vontade. Leva-me de volta ao lugar do arrependimento sincero,
onde lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de entrega total. Que o meu arrependimento seja verdadeiro e que produza frutos de mudança, de transformação visível. Pai, talvez alguns muros que enfrento hoje foram resultado de erros do passado, escolhas erradas, caminhos fora da tua direção. Mas hoje eu me volto a ti. Eu me lanço em teus braços como o filho pródigo, reconhecendo que longe de ti eu só encontro miséria e vazio. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito quebrantado, humilde e ensinável. Declaro que a tua misericórdia é maior do que qualquer pecado, que o teu amor cobre a multidão das minhas falhas e que a partir deste momento eu deixo aos teus pés toda a bagagem desnecessária. Não carrego mais comigo o peso que o Senhor já levou na cruz. Eu deixo aqui o medo, o rancor, a dúvida, a comparação, a ansiedade e a culpa. Espírito Santo, entra nos cômodos mais escondidos do meu coração. Quebra os grilhões que ainda me prendem. Aponta as áreas onde preciso perdoar e também aquelas onde preciso pedir perdão. Ensina-me a humildade verdadeira, aquela que não se justifica, mas que se rende. Ensina-me a reconhecer meus erros sem tentar disfarçá-los com boas intenções. Ensina-me a amar a verdade, mesmo quando ela me confronta. Pai, eu clamo por um recomeço, e não um recomeço superficial, baseado em emoções passageiras, mas um recomeço enraizado na tua graça. Que a partir de hoje eu possa caminhar mais leve, mais limpo, mais inteiro em ti. Que toda raiz de pecado, toda estrutura de orgulho, toda fortaleza mental construída fora da tua verdade seja derrubada. Que nenhuma muralha levantada por minha própria negligência continue de pé. Assim como a tua palavra diz em Salmos 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aqui está meu coração, quebrado, contrito, sedento por ti. Senhor, recebe minha confissão como um clamor sincero de quem deseja ser transformado, e que, ao confessar e me arrepender, eu receba também o teu perdão e a tua cura. Que os muros da culpa desmoronem, que os muros do pecado sejam arrancados, que os muros da vergonha se dissolvam, que eu caminhe em liberdade, em graça e em restauração. Pai amado, sabemos da importância de orarmos uns pelos outros. O Senhor nos chamou para sermos uma só família, um só corpo, unidos em amor, sustentando-nos em oração e carregando os fardos uns dos outros. Por isso, intercedemos pela vida daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, começamos intercedendo por nossas famílias. Quantos lares estão hoje cercados por muros de divisão, frieza, incompreensão, silêncio e dor? Quantos casamentos estão prestes a ruir? Quantas relações entre pais e filhos estão quebradas? Mas cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus de restauração. Declaramos que, assim como em Salmos 147:3, Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. O Senhor está curando hoje as relações familiares feridas. Entra nas casas, Pai, restaura o diálogo, traz de volta o amor, quebra os muros da indiferença e reconstrói pontes onde só havia paredes. Senhor, também intercedemos por aqueles que enfrentam enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Pai, sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Deus que cura todas as doenças. Declaramos a tua palavra em Isaías 53:5. Pelas suas feridas fomos curados. Que essa verdade se manifeste na vida dos enfermos agora. Toca com teu poder, Senhor. Onde houver dor, que entre o bálsamo da tua cura. Onde houver diagnóstico difícil, que entre a esperança do teu milagre. Que a fé seja renovada e que testemunhos de restauração surjam entre nós. Clamamos também pelos que enfrentam vícios, Senhor.
Quantos estão aprisionados por substâncias, comportamentos e dependências que os afastam da liberdade que o Senhor deseja para nós. Mas hoje declaramos que em Ti é possível saltar esse muro também. Quebra as cadeias da dependência, liberta, Senhor. Restaura a dignidade daqueles que se veem presos a vícios. Renova suas forças para que resistam às tentações e encontrem apoio, socorro e graça. Que o Teu Espírito os fortaleça a cada dia. E oramos também pelas nações, Senhor, especialmente aquelas em conflito, perseguição ou sofrimento. Que a paz do céu invada regiões onde reina a guerra. Que missionários sejam fortalecidos. Que os cristãos perseguidos sejam protegidos e guardados pela Tua mão. Levanta o Teu povo, Senhor, para interceder e agir em favor dos que sofrem. Apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa nação, o Brasil. Clamamos pela Tua misericórdia sobre o nosso povo. Ergue, Senhor, governantes tementes a Ti, que promovam a justiça, a integridade e a paz. Que toda muralha de corrupção, violência e desigualdade social seja derrubada. Que a Tua justiça se estabeleça de norte a sul e que o povo brasileiro se volte a Ti com arrependimento e esperança. Senhor, intercedemos pela Tua igreja, espalhada por todo o mundo, que haja unidade verdadeira entre os irmãos, que cessem as disputas, as divisões, os julgamentos, que possamos andar como um só corpo, amando uns aos outros, vivendo em fidelidade à Tua palavra e sendo sal da terra e luz do mundo. Dá-nos coragem para não nos conformarmos com os muros de religiosidade, apatia espiritual ou indiferença diante da dor alheia. Faz de nós uma igreja viva, relevante, cheia do Teu Espírito. Pai, também colocamos diante de Ti aqueles que estão sofrendo em silêncio, aqueles que não conseguem expressar suas dores, mas que se sentem sufocados pelos desafios. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes o que está por trás de cada sorriso forçado, de cada lágrima silenciosa. Visita essas vidas agora, Pai. Toca com o Teu consolo, envia socorro, mostra que em Ti podemos saltar qualquer muralha. Senhor, levanta intercessores neste tempo, que mais pessoas se despertem para orar. Que em cada casa, em cada igreja, em cada cidade hajam homens e mulheres de joelhos, derrubando muralhas espirituais em oração. Que a Tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Que a nossa geração veja o impossível acontecer. Te pedimos, Senhor, dá-nos sensibilidade para perceber as necessidades do próximo, que não sejamos indiferentes à dor do outro. Que possamos estender as mãos, abrir os braços, acolher, ouvir e cuidar. Que a nossa vida seja uma ponte e não um muro, um canal de bênção e não de julgamento. Que sejamos resposta às orações de muitos. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Pai amado, sabemos que só em Ti encontramos a verdadeira provisão. Senhor, Tu és o nosso sustentador, aquele que abre portas onde só havia muros, aquele que cria caminhos em meio ao deserto e envia maná do céu quando todas as outras fontes secam. Por isso, também clamamos pela nossa vida financeira, profissional e empresarial. Senhor, quantas muralhas têm se levantado contra o sustento do Teu povo? Muralhas de dívidas, de desemprego, de escassez, de desorganização financeira, de desânimo profissional e portas fechadas. Mas hoje, à luz da Tua palavra, declaramos que essas muralhas cairão, porque contigo, ó Deus, podemos transpor qualquer limitação. Assim como diz em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo nosso pão de cada dia, pelas pequenas e grandes provisões que tens enviado. Mesmo quando não temos tudo o que queremos, sabemos que o Senhor nunca nos deixa faltar o essencial. Te louvamos por cada oportunidade, por cada recurso, por cada porta aberta, mesmo aquelas que ainda não enxergamos. Senhor,
Oramos por estabilidade financeira. Quantos têm lutado para equilibrar suas finanças, pagando contas atrasadas, tentando sair de dívidas, enfrentando crises inesperadas? Dá sabedoria, Senhor. Ensina-nos a sermos bons administradores dos recursos que Tu nos confias. Mostra-nos onde podemos economizar, onde precisamos cortar excessos e como podemos honrar-Te com o uso do nosso dinheiro. Como diz em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Senhor, muitos têm carregado o peso de dívidas por tanto tempo que já se tornou um muro entre eles e os sonhos que o Senhor plantou em seus corações. Mas hoje declaramos: chegou o tempo da libertação financeira. Envia recursos inesperados, dá estratégias sobrenaturais, mostra caminhos de renegociação, abre oportunidades para quitar cada dívida. Traz paz àqueles que estão angustiados por não saber como pagar suas contas. Dá direção e clareza para reorganizarem suas vidas financeiras. Oramos também por aqueles que estão desempregados ou em trabalhos temporários e instáveis. Senhor, Tu és o dono de toda porta. Tu conheces os dons, as habilidades, as experiências e os sonhos de cada um. Cremos que o Senhor tem um lugar certo para cada um dos Teus filhos. Abre portas, Pai. Remove os bloqueios. Faz o currículo chegar às mãos certas, prepara entrevistas, gera favor diante dos empregadores. E que, ao entrarem em novos trabalhos, levem a Tua luz, sendo exemplo de excelência, ética e amor. Senhor, e por aqueles que estão empregados, mas sentem-se estagnados, desmotivados ou sobrecarregados, que não aceitem mais os muros do conformismo. Dá visão, criatividade, novas ideias, abre caminhos de crescimento, envia promoções, valoriza talentos esquecidos, que haja ânimo renovado para cumprir suas tarefas com propósito e paixão. Como diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E por aqueles que têm seus próprios negócios, Senhor, nós oramos com fervor. Quantos empresários e empreendedores têm enfrentado crises, falta de clientes, altos impostos, decisões difíceis? Quantos se sentem cercados por muralhas intransponíveis? Mas hoje te pedimos, sopra Teu vento de provisão. Traz ideias inovadoras, parcerias estratégicas, favor com fornecedores e prosperidade honesta. Que os negócios administrados por Teus filhos sejam referências de integridade e excelência, que cresçam e gerem muitos empregos, sendo instrumentos de bênção para a sociedade. Como diz em Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Senhor, que nossos negócios e nossos recursos estejam sempre alinhados com Teus princípios. Livra-nos da ganância, do orgulho e da corrupção. Ensina-nos a sermos generosos, prontos a repartir, contribuindo para o avanço do Teu reino. Que a nossa motivação nunca seja o lucro em si, mas a oportunidade de glorificar o Teu nome através de tudo o que fazemos. Ajuda-nos a lembrar que, mesmo em tempos de escassez, Tu és o nosso Jeová Jiré, o Deus provedor. Oramos também por aqueles que estão em fase de transição profissional, aqueles que desejam mudar de área, voltar a estudar, abrir algo novo ou mesmo se reinventar após perdas. Pai, fortalece essas pessoas, mostra os próximos passos, dá-lhes coragem para enfrentar os muros da dúvida, do medo, da crítica externa. Que a Tua voz seja mais alta que a voz do medo. Que os sonhos engavetados voltem à vida. Senhor, abençoa cada fonte de renda, cada esforço, cada plantio. Dá-nos discernimento para saber onde investir, com quem se associar e em que momento agir. Que as nossas decisões não sejam tomadas por ansiedade ou pressão, mas por direção clara vinda de Ti. Tira toda confusão, toda distração e toda armadilha.
Agradecemos desde já por tudo que o Senhor está fazendo, mesmo antes que vejamos os frutos. Pela fé, declaramos que as muralhas da limitação financeira estão ruindo, que a estagnação está sendo substituída por crescimento e que a provisão está vindo do alto. Não aceitamos mais viver sob o jugo da escassez, pois somos filhos de um Pai generoso e abundante. Assim como diz em 2 Coríntios 9:8, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Pai amado, erguemos nossa voz para proclamar a Tua fidelidade e declarar as Tuas promessas sobre as nossas vidas. Com fé inabalável, nos colocamos diante do trono da graça e dizemos: cremos, Senhor, confiamos, Senhor, caminhamos contigo, Senhor. E é por isso que declaramos que não há muralha que resista à Tua presença. Tu és o Deus que abre o mar para o Teu povo passar. És o mesmo que derrubou os muros de Jericó com um simples som de trombetas e o clamor dos Teus servos. És o Deus de Davi, que fez do pequeno um vencedor de gigantes. És o Deus que não conhece limites, não é barrado por impossibilidades e que opera além do que pedimos ou pensamos. Por isso, em Teu nome, declaramos que não seremos mais contidos por muros de medo, de dúvida, de rejeição ou de fracasso. Declaramos com base na Tua palavra, em Isaías 43:2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Nada nos deterá, Senhor, porque Tu estás conosco. Proclamamos que os nossos pés estão firmes sobre a rocha, e mesmo que os ventos tentem soprar contra nós, não seremos abalados. Cremos que as Tuas promessas não falham, que a Tua palavra é sim e amém, e que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que prometeste cumprirás no tempo perfeito. Declaramos que estamos atravessando os limites que nos cercavam. Não ficaremos mais presos a histórias de derrota, traumas do passado ou rótulos que o mundo tentou nos impor. Somos o que a Tua palavra diz que somos, filhos e filhas amados, herdeiros da promessa, escolhidos, chamados para viver em novidade de vida. Em Romanos 8:37 está escrito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Essa não é uma possibilidade, é uma identidade. E é com essa verdade que marchamos em fé rumo a tudo o que o Senhor já preparou para nós. Senhor, ainda que os muros pareçam altos demais, nós olhamos para o céu e lembramos que o Teu poder é infinito. Ainda que os obstáculos sejam grandes, Tua força é maior. Ainda que as vozes ao nosso redor digam que não conseguiremos, ouvimos a Tua voz dizendo: eu sou contigo, não temas. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Hoje, pela fé, rompemos em nome de Jesus com todo o muro emocional, espiritual, financeiro e físico e declaramos que vivemos uma nova estação. Estação de avanço, de crescimento, de transformação. Estação de graça, favor e conquistas sobrenaturais. Declaramos também que a nossa boca será instrumento de vida, que confessará vitória diante dos desafios, que louvará mesmo em meio às batalhas e que edificará a fé dos que estão ao nosso redor. Como diz em Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sim, Senhor, Tu és fiel, e por isso não viveremos aquém do que o Senhor sonhou para nós. Erguemos os olhos, endireitamos nossos ombros e marchamos, pois contigo, nosso Deus, saltamos muralhas, e nada, absolutamente nada, nos separará do Teu amor, da Tua promessa e do Teu propósito. Pai amado, antes de encerrarmos nossa oração,
Te agradecemos profundamente por este momento de comunhão e fortalecimento em Tua presença. Senhor, como é bom saber que não estamos sozinhos, que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e que contigo somos capacitados a vencer o que parecia impossível. Senhor, obrigado por nos lembrar que as muralhas ao nosso redor não definem o nosso destino. Obrigado por nos lembrar que as limitações humanas se desfazem diante do Teu poder sobrenatural. Te louvamos, pois onde os nossos olhos enxergam muros, o Teu Espírito nos mostra caminhos. Onde o nosso coração vê obstáculos, Tua palavra revela vitórias. Hoje, declaramos com gratidão que não somos mais os mesmos. Algo foi destravado dentro de nós. Algo foi despertado. Sentimos Teu toque, ouvimos Tua voz e sabemos que o Senhor está nos levando para além das barreiras, para além das dores, para além das prisões emocionais, espirituais e circunstanciais. Estamos sendo elevados pelo Teu poder e conduzidos pela Tua mão. Pai amado, guarda cada coração que orou junto comigo. Que essa oração seja como uma semente viva, que cresça e floresça dentro de cada vida. Que brotem frutos de fé, coragem, obediência e ousadia espiritual. Que ninguém volte atrás, que ninguém aceite viver cercado de muros novamente. Senhor, aviva a esperança daqueles que estavam cansados. Fortalece as mãos que estavam caídas. Reacende o fogo nos corações que haviam se apagado. Sopra Teu Espírito sobre cada vida agora, trazendo ânimo novo, visão renovada e sede por Tua presença. Lembramos agora da Tua palavra em Jeremias 29:11, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E com base nessa promessa dizemos, sim, Senhor, nós tomamos posse desses planos, nós escolhemos confiar, mesmo sem entender. Nós decidimos crer, mesmo diante de gigantes, e finalizamos com a bênção do Senhor, declarando sobre todos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou com você, se tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, escreva amém aqui nos comentários. Essa simples palavra é um ato de concordância espiritual e também uma forma de unir nossa fé como corpo de Cristo. Se você está enfrentando alguma muralha, alguma limitação, ou precisa de oração por uma causa específica, deixe seu pedido nos comentários. Temos uma comunidade abençoada que ora uns pelos outros e queremos interceder com você e por você. Lembre-se, ninguém precisa caminhar sozinho. E se ainda não for inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Assim, você ajuda a levar a palavra de Deus para ainda mais vidas, espalhando esperança, consolo e fé por meio das orações e mensagens que compartilhamos aqui. Compartilhe esta oração com alguém que esteja passando por momentos difíceis, alguém que precise saber que com Deus nenhuma muralha é grande demais para ser vencida. Seja um canal de bênção na vida de outros. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente e que possamos estar juntos na próxima oração, conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.